Olá, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os inscritos, aos palestrantes, a esse Congresso Nacional de Crédito e Cobrança, bem como parabenizar os organizadores pela iniciativa que com certeza vai ser um grande sucesso. Eu sou o Mauro, vou falar um pouco com vocês sobre a fraude no ciclo de crédito. Tenho na bagagem um pouco mais de 20 anos de atuação em gestão de fraudes em vários segmentos, como telecom, serviços financeiros e cartões de crédito. Trouxe para vocês um apanhado de temas e curiosidades sobre fraudes. Vamos tentar responder uma questão muito recorrente, que é até que ponto a prevenção de fraudes ela agrega custo e a partir de que ponto ela começa a agregar valor. Veremos que isso depende muito de como a empresa encara a problemática do combate à fraude. Então vamos lá. A gente vai passar por esses temas, falar sobre as definições de fraude, ciclo de crédito, os segmentos mais afetados, fatores que mantêm a fraude, a atividade, fazer um breve resumo sobre a atividade antifraude, os seus impactos, falar um pouco sobre a cobrança tradicional e fraudes em cobrança, que são coisas assim que vêm acontecendo com relativa recorrência nos últimos anos. E, finalmente, chegar ao ponto final com uma definição sobre a maturidade em gestão de fraudes. Sobre as definições para a fraude, o tradicional, Código Penal, capítulo 6 inteiro versa sobre as fraudes, que vão dos artigos 171, conhecido, até 179. Estou colocando aqui até 174, porque eu acho eles, assim, que hoje em dia algumas fraudes comerciais se enquadram além do famoso 171. E uma curiosidade, o tema fraude já é abordado na Divina Comédia, daquele famoso livro do Inferno de Dante. Ele é descrito no 8º círculo, o círculo do fraudador, é o 8º círculo do Inferno de Dante. Ele tem uma denominação bonita aí, chama Malebold, e no 10º fosso desse 8º círculo, ele é destinado aos falsários, que são castigados com úlceras e feridas que ardem. Então, imagine que coisa bonita, Os nossos fraudadores aí já têm um lugar interessante para ir. E colei um link aí também de curiosidade, caso alguém queira aprofundar a leitura. Ciclo de crédito tradicional, todos já conhecem, cada um certamente já viram vários desenhos muito mais bonitos do que esse. Dividido nas 4 principais etapas, que é o planejamento, onde a empresa faz o planejamento do risco que deseja tomar, é onde se dá a dimensão do apetite. A parte da originação é o momento em que as pessoas interessadas passam pelo filtro de crédito, de risco, de adequação de público, essas coisas, E a partir do momento que aqueles clientes são aceitos, entra então o ciclo mais extenso, a etapa mais extensa do ciclo, que é a parte de manutenção de contas, e vai até o momento em que o cliente começa a ter suas dificuldades e eventualmente acabam levando os seus saldos a perdas. Tudo isso é baseado, é gerenciado e medido através de informações gerenciais, inúmeros indicadores de performance de cada uma das etapas. As fraudes de cada, mais características de cada etapa do ciclo de crédito. Então, na originação é quando acontecem modalidades como falsidade ideológica, autofraude. Na parte de manutenção acontecem outras fraudes, que a gente classifica como fraude amigável, invasão de conta, e aquelas fraudes típicas de cartão de crédito, Na cobrança, a gente tem percebido assim com bastante recorrência, fraudes em boletos e interceptação de cobrança, que eu vou entrar em mais detalhes nesses 2 itens, uma vez que os demais já são bem vivenciados pela maioria das empresas. Os segmentos mais afetados. O mais afetado, segundo pesquisa da Serasa recente, é a atividade de telecom. Por quê? Obviamente, para ter sucesso em seus golpes, os fraudadores precisam ter referências de localização. Então, eles criam contas
baseadas em falsidade ideológica, a partir dos comprovantes de residência que eles recebem desses contratos fraudulentos, eles conseguem abrir conta bancária, cartão de crédito, enfim, aí é o ponto inicial do golpe, né? Também tem muitas fraudes nos meios de pagamento, serviços financeiros, né? Notadamente, né, em varejo e serviços. Na originação, falamos da falsidade ideológica, né, que é quando alguém contrata um crédito, um serviço, adquire mercadoria, enfim, utilizando a identidade de outra pessoa, né? Usa o RG, o CPF de uma pessoa que não está tomando conhecimento disso. Já na autofraude, o próprio consumidor é quem contrata. Entretanto, ele adultera informações pessoais que burlam as políticas de proteção da empresa. Então, se, por exemplo, você oferece um crédito X para alguém para as pessoas que moram num lugar assim ou assado, e aquela pessoa te apresenta um comprovante de endereço para dentro daquela região onde o score de crédito dele fica melhor e aí ele consegue um crédito melhor. Enfim, é uma burla em política, né? Na parte de manutenção, temos a fraude amigável, né? Um cliente faz uma compra ou autoriza alguém a usar seu crédito e diz que não reconhece. Tem algumas coisas aqui. Essa fraude amigável, ela, no varejo, né, nas operações de compra de mercadoria, isso é mais comum, né? Porque alguém tem um crédito aberto, um cadastro aprovado, e cede essa qualificação sua para terceiros, para um parente, para um amigo, enfim. E depois ele diz que não fez aquela compra, né? A invasão de conta é quando um fraudador tem a sua identidade de acesso. Ele, por alguma forma, ele conseguiu comprometer sua senha, seu login, ele entra no seu provedor de serviço, na sua loja online, né? Se passa por você, adultera algumas informações de contato, para que, em caso de confirmação de segurança, você não seja abordado, né? Não receba uma mensagem de alerta, enfim. E ele passa, então, a se relacionar com o seu provedor de serviço como se fosse você. E tem as fraudes típicas de cartão de crédito, né, que eu acho que todo mundo já conhece, que é a parte de cartão de crédito perdido, roubado, extraviado, cartão clonado, as compras com cartão não presente, né, que são o MOTO, as compras online, né? Então, quando alguém utiliza um cartão de crédito que tenha sido comprometido, né, numa loja online, muito provavelmente as informações cadastrais daquela conta de relacionamento também são falsas, né? E na cobrança temos a fraude com boleto, né, onde o fraudador substitui um boleto por outro idêntico, né, só que com outro código de barras. Essa é uma fraude comum em prestação de serviço recorrente. Já a interceptação de cobrança envolve uma engenharia social muito mais elaborada, onde o fraudador ele interage com o escritório de cobrança como se fosse o cliente, e depois ele interage com o cliente como se fosse o escritório de cobrança, e aí apresenta um boleto para aquietação de um acordo, de uma dívida, enfim, que obviamente não vai ser creditado na conta do credor, né? Eu vou explorar isso mais adiante, tá? Tem uns slides mais adiante. Os fatores da fraude, né? O que mantém o fôlego da fraude? A primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é a atratividade, que assim, todo mundo que lança um produto, desenvolve um serviço, todas as empresas que vão ao mercado para buscar clientes, eles mostram suas características mais atrativas, né? Muitas delas são de apelo comercial, onde vai valorizar o ego, vai valorizar uma forma de um luxo, enfim, tudo é dado valor, né?
Depois, existe o fator motivação, né, que aí já está relacionado à pessoa que vai agir. Né? Então, são fatores morais individuais. Muita gente fala assim, mas o cara vai fazer essa fraude, mas não ganhou dinheiro, por alguma razão e tal. Note o seguinte, nem toda fraude ela é feita para ganhar dinheiro. Existe uma coisa muito recorrente, e a gente vive isso toda vez que assiste o Jornal Nacional, é que as pessoas, muita gente importante, muita gente influente, cria artifícios para ocultar a sua identidade. Então, depois de ganhar dinheiro, é ocultação de identidade. É que quando se trata de ocultação de identidade, muitas vezes você não tem um prejuízo, porque o cara precisa manter aquele serviço recorrente, então ele vai pagando. E a partir do momento que ele sente que não tem mais necessidade daquilo, ele para de pagar e você tem uma inadimplência depois de 15 pagamentos, 20 pagamentos. Até é difícil de caracterizar. E a oportunidade, né, é dada pelos fatores administrativos da empresa. Então, quando você oferece dinheiro e coloca esse dinheiro em cima de uma mesa, qualquer pessoa pode pegar. Agora, quando você coloca ele dentro de uma pasta em cima da mesa, você está criando já algum tipo de proteção. Só quem sabe que ali dentro tem dinheiro é que pode pegar, entendeu? Então, assim, a oportunidade é a porta de entrada do cidadão motivado atrás da conquista de um valor atraente. Como é que a gente trabalha em fraudes, né? Primeira coisa é desenvolver linhas de defesa para impedir o aparecimento de oportunidades. A gente reduz as oportunidades, prevenindo, então, que elas sejam exploradas. Depois a gente precisa desenvolver uma segunda camada, que como não dá para prevenir tudo, você tem que criar meios de identificar as fraudes que acontecem, né, os ataques que você sofre. É fundamental detectar aquilo que você não preveniu. E na última camada temos já, então, a reação. Dado que você não conseguiu prevenir um determinado ataque, foi capaz de detectar ou não, é necessário você reagir a esse ataque. Né? E na reação, existem dois caminhos. Né? Um é a correção e outro é, quando possível, fazer a repressão. Ou seja, utilizar de força legal mesmo para tomar medidas que possam eventualmente buscar uma recuperação de valor, enfim. O objetivo principal da atividade antifraude. Eu peguei aqui aquelas 3 palavras de prevenção, detecção e correção, coloquei numa linha do tempo. A linha verde representa o dinheiro no tempo consumido pela fraude. Então, do T0 para o TF ali, imagine que a fraude nasceu e ela foi ocorrendo e durando até aquele tempo final. Depois dele, você precisa corrigir. Né? Qual que é a missão da fraude? É reduzir o tempo que se leva para detectar e, com isso, reduzir o dinheiro perdido na fraude. Então, em suma, né, o objetivo da fraude é antecipar os riscos e a percepção da ocorrência de fraude e, assim, reduzir o impacto financeiro da fraude. É importante a gente ressaltar o seguinte: quando você tem uma perda por fraude e que você detecta, essa perda gera um registro contábil dentro da empresa. Algo que você vendeu e perdeu, você tem o registro da venda e o registro do cancelamento da venda. Isso sensibiliza os indicadores contábeis. Quando você previne, você não tem esse gerador. Então, você precisa ter um acompanhamento muito próximo dos indicadores de fraude evitada. Porque quando você está criando mecanismos de defesa, está criando filtros de entrada, esses filtros, às vezes, eles podem gerar uma sensibilização de um cliente bem intencionado. Né? Então, você precisa acompanhar sempre aquilo que você preveniu versus o volume de negócios que você deixou de gerar. Tem que fazer um trade-off aí. Já aqui,
um nível a mais de detalhe, né? Quando você olha o ciclo como um todo, né? Você precisa estabelecer, então, critérios de prevenção, detecção e correção de fraudes, apontar mecanismos de controles, né? Então, aqui eu já estou dando mais uma aprofundada naquela análise só do dinheiro, né? Então, existem aí 3 grandes missões, né? A parte de prevenção, a necessidade de organizar, medir e planejar as ações. Na parte de detecção, é um monitoramento de eventos, né? Você tem que ver todos os eventos que tragam algum risco de prejuízo, ou financeiro, ou de imagem, ou jurídico, né? E monitorar esses eventos para tentar identificar o início de uma fraude. Algumas fraudes, elas começam a ser preparadas para depois produzir prejuízo. Então, você tem que monitorar o uso do seu produto, do seu site, da sua loja online, monitorar eventos financeiros, né? Gente que faz muito cancelamento de ticket, fazer um monitoramento de eventos cadastrais, como eu tinha dito, alguém entra na sua conta, altera o seu telefone, altera o seu endereço para você não ser localizado, e aí ele pede um novo cartão, realiza uma operação sem autorização do dono do cadastro, tem essas coisas. E na parte de correção, envolve assim, o ajuste de valores, né? Então você tem que acertar a conta do cliente, fazer lançamento a perdas, verificar se você tem oportunidade de recuperar alguma parte daquele prejuízo através dos parceiros. Né? Quando você tem uma loja online, você tem muitos parceiros, e atuar muito como um suporte da força legal. E, assim, normalmente nesse último passo é que você tem todos os registros do que aconteceu, como aconteceu, e quando a ação de força legal, seja pela área jurídica, seja quando já está em polícia, normalmente é dentro dessa área de responsabilidade que é feito o provimento de materialidade, né? Uma questão que assim eu aprendi recentemente, né, como você justifica, né, determinadas ações de antifraude, né? Estamos falando aqui rapidamente, o que é a média e o que é a moda, né? A média é uma medida de tendência central. Se eu falar no faturamento médio, no ticket médio, eu pego todo o faturamento da empresa dividido pela quantidade de operações e eu chego num ticket médio da empresa, certo? Fruto dos produtos da somatória das receitas dos produtos de alto valor até o baixo valor. E a moda, ela representa uma medida de frequência. Significa eu saber qual é o meu produto mais vendido, né? Então, qual é o meu ticket mais frequente, né? Então, vamos dar o exemplo de quem vende eletrodomésticos, né? Uma televisão de 60 polegadas tem um ticket elevadíssimo e na parte da linha branca só vende, a mesma loja vende fogões que tem um ticket médio mais baixo. Né? Então, e assim, vende muito mais fogão do que televisão. Né? Vou dar esse exemplo. O ganho dessa loja, o grande giro dessa loja está na linha branca, de lá onde ele vende fogão. E ele tem a televisão ali porque é o que assim, atrai os olhos do cliente. Né? Então, mais ou menos funciona assim, o cara olha para a televisão e compra o fogão. Aqui nessa ilustração, eu mostro para vocês que quando você, nessa simulação aqui, eu coloco um ticket mais frequente de R$100. Né? Então, R$100 representaria o preço do fogão. Bom, então, assim, imaginando uma margem média de 20%, naquele que é o ticket mais frequente, né, que é, no caso do nosso exemplo aqui, o fogão. Ele vende um fogão a 100 e realiza um lucro de 20. Só que a fraude, ela busca itens de alto valor. O fraudador não vai comprar fogão, o fraudador vai comprar televisão. Né? Então, já tem um ticket mais alto, que é menos frequente. Então, assim, vamos dizer que é R$1.000 o ticket da televisão, ele ganha R$200 na venda de uma televisão. Quando existe a perda de fraude, ela ocorreu na televisão.
o lojista teve uma despesa de R$ 800, né, que representa a totalidade dos custos daquele produto. Ele ganha, considerando que no mais frequente ele ganha só R$ 20, ele precisa fazer 40 vendas de fogão para compensar a perda de uma televisão. Entendeu o impacto que isso traz? Isso compele a empresa a conquistar muito mais clientes. O custo da aquisição de clientes é um dos custos mais altos da companhia. E você precisa sair de um volume de venda para outro volume de venda por conta da fraude. Esse é um custo que normalmente as pessoas não falam. Lá no final do balanço é que aparece uma linhazinha assim de fraude, mas o que a fraude produziu dentro da alma do negócio é um prejuízo muito maior. Né? E ainda tem mais o seguinte, né? Digamos que essa venda acontece online, né? Então você tem o custo dos ativos nessa ilustração aqui, a gente acompanha melhor. Você tem o custo dos ativos, né? A televisão em si, você pagou um valor por ela. Tem a comissão de vendas, tem o custo de entrega ou instalação, conforme o caso. Você tem, no caso da televisão, você não tem o faturamento em si, você tem o faturamento com arrecadação e cobrança, né? Porque tudo isso acontece de uma vez só. Então, aquele parcelamento feito, ou aquela se foi feito no cartão de crédito, enfim, aquilo entra num ciclo de dívida que é gerenciado pela cobrança posteriormente, né? Então, você tem, a partir de 90 dias, você começa a ter que provisionar, cada tipo de negócio tem a sua regra de provisionamento para devedores duvidosos, né? E quando chega num atraso de 180 dias, você tem, muitas vezes, fazer já o lançamento a perdas, né, o write-off daquele valor. E lembrando que aquela operação é uma operação fraudulenta, depois você ainda tem o risco de indenização, né? Então, o risco de indenização ele se realiza em média aí de 2 anos e meio. Vamos dizer que, um estudo realizado por nós, a partir da negativação, o consumidor vítima daquela fraude, ele percebe isso de entre 2 e 3 anos depois da operação. Então, você vê como vão crescendo os valores das dívidas, né? Se você está vendendo um serviço com pagamento recorrente mensal, você tem isso de forma acumulativa. Cada mês que você vai aumentando as mensalidades, isso vai incorporando ao saldo. Então, dependendo da atividade da empresa, você pode chegar a precisar de 90 tickets para compensar uma fraude. Então, assim, é uma coisa assim, que vai só crescendo, né? E um detalhe, uma originação fraudulenta, ela produz uma perda completa em toda a cadeia de negócio. A partir da originação fraudulenta, daquela transação ou daquela conta, tudo que aconteceu é perdido. Todo investimento feito é perdido. Na cobrança tradicional, né? Agora a gente começa a entrar mais assim para a relação fraude e cobrança. O que eu chamo de cobrança preventiva nessa ilustração são ações que muitas empresas estão adotando hoje em dia de mandar lembretes para os consumidores a respeito do vencimento de suas contas. Tem gente que manda SMS, manda e-mail, diz, olha, sua conta vai vencer tal dia, né, para que não passe do dia de vencimento. A partir do momento em que vence, você tem a etapa de cobrança amigável, que normalmente está internalizada dentro da empresa, né? Então, você começa a ter as primeiras ações de régua de cobrança. Em algum momento, você faz a negativação. Nessa ilustração aqui, essa barrinha da negativação, ela deveria estar um pouco mais à direita, né? Mais para o fim da linha do que no começo. E chega a um determinado momento de atraso, a empresa coloca todas as contas juntas dentro de uma carteira e transfere a ação de cobrança para um escritório, né? E aí já inicia, então, um processo mais contencioso.
Esse escritório de cobrança, ele, muito sabiamente, vai buscar priorizar as contas que têm maior probabilidade de recebimento. Muitos critérios são adotados. Tem valor médio, saldo médio, recência, enfim, tem inúmeros critérios. Com o auxílio de birôs para fazer o enriquecimento de base de dados, de informações cadastrais, aí existem ações massificadas, né, que aí é quando começa o disparo de centenas de e-mails, mensagens do WhatsApp hoje em dia, enfim, tem uma série de ações que são tomadas assim, de forma massificada, automática. Né? Uma boa parte desses clientes são localizados, muitos reconhecem e pagam a conta, dinheiro no bolso, todos felizes, né? Esse é o ciclo, esse é o processo feliz. Tem aqueles que são localizados, reconhecem a dívida, mas não conseguem pagar. Né? Aí eles ficam mais tempo sendo objeto de contatos da área de cobrança. Tem os que você liga, encontra a pessoa e ela diz, eu não reconheço essa dívida, eu não fiz essa contratação, eu não fiz essa operação, enfim. Isso é um indicativo de fraude. Então, o que acontece nesse caso? É interrompido o ciclo de cobrança, é necessário remover os restritivos sobre o nome dessa pessoa, é necessário estar preparado para fazer essa relação com a vítima, e você já não está mais cobrando o seu devedor, você está informando a vítima de fraude. Então, você tem que ter bastante cautela, e cancelar os valores. Num caso desse, o que acontece com a receita do escritório de cobrança o agente ele é obrigado a trabalhar, atuar, informar ao banco ou instituição credora que aquela conta não será recebida, e esse saldo deixa de fazer parte da sua potencial receita. Né? E também tem a situação, quando você não consegue localizar, a pessoa diz para você que, olha, eu já sei que o banco, a instituição, enfim, já está me cobrando, não é meu, já estou com ação judicial contra a instituição, né? Então você não precisa de formalização, porque já está em processo judicial, mas, de qualquer modo, é uma interrupção da geração de receita para o escritório. Aqueles que permanecem não sendo localizados, eles ficam o tempo todo naquele ciclo de enriquecimento de dados, ações massificadas, para tentar achar. Durante esse processo, o dinheiro do escritório de cobrança, a receita do escritório da cobrança vai voando pela janela com as despesas relativas aos dados e plataformas que ela utiliza. Né? Onde a BCR entra nisso? Né? Em quase todas as situações, a BCR ela produz laudos técnicos, né, mediante análise documental, indicando quais contas, cadastros são efetivamente fraude, se são autofraude ou se não tem indício de regularidade. Quando é fraude, é aquela carinha triste, menos receita para o escritório. Quando é autofraude, normalmente as instituições adotam réguas de cobrança um pouco mais estritas, né? Com medidas mais drásticas, mais breves, né? Encurta essa régua de cobrança. E quando não tem indícios de fraude, a melhor opção é continuar mantendo ela nesse ciclo de localização, busca de formas de contato, até que se possa identificar se é um saldo legítimo ou não. O que a gente vê como uma possível ótica para cobrança, né? Uma possível nova ótica? É oferecer realmente o serviço de identificação de fraude. Porque existe uma despesa muito grande na localização, né? O escritório já investe um tanto, né? Poderia investir mais em birôs especializados em localização, oferecer treinamento e capacitação adequada aos seus agentes, né? Para que eles possam identificar padrões de fraude, ter scripts diferenciados, né? Quando identificada uma vítima de fraude, né? Porque aí a pessoa tem que ser mais solícita, tem que acolher a queixa daquele cidadão, como obter algum grau de formalização,
né? Também pode investir em tecnologia. Tecnologia não é só sistema, né? O conhecimento, o know-how é tecnologia. Então, quando você tem um domínio sobre o tema, você consegue estabelecer filtros, por exemplo, para os contratos com maior potencial de fraude, né? Monitorar especificamente o FPD 30, 60, 90, 180, enfim, olhar dentro desses períodos de vencimento, quais têm algum tipo de perfil mais adequado, mais característico de fraude. Do tipo, pagou a primeira parcela e não pagou mais. Quando você olha o produto que aquele consumidor adquiriu e vai ver aonde que essa pessoa mora, qual é a renda dela, identifica que a coisa não é bem compatível, né? Adotar scorings, né? Trabalhar com analytics, né? na cobrança, para treinar seus modelos a identificar possíveis contratos fraudulentos. Benefícios que o escritório pode obter disso. Melhoria nos níveis de contato com a pessoa certa, porque você investiu em localização. Tem uma remuneração diferenciada por fraude detectada. Pense o seguinte, quando a empresa ela adota medidas de prevenção, detecção, reconhecimento de fraudes, em caso de disputa judicial, as autoridades elas têm o hábito de dar uma chance melhor à instituição. Quem não faz nada, quando chega diante de um juiz, ele vai colocar a indenização lá em cima. Agora, quando a instituição chega e diz, olha, eu estou preparado para esse processo, a minha atividade ela é naturalmente buscada por fraudadores. Então, assim, eu também sou vítima disso. Né? Esse tipo de postura ela é normalmente acolhida e a indenização é um direito da vítima, né, que é uma instituição legal, porém, não vai a níveis máximos. Né? Então, existe sempre um benefício de atuar à frente da vítima. Né? Nesse caso aqui, você está cobrando alguém, está localizando alguém, informando a pessoa sobre a fraude. A sua indenização potencialmente será bem menor. Com isso, você consegue ter, né, as fraudes identificadas proativamente que reduzem o risco de indenização. É um produto que você pode oferecer para o seu contratante e, assim, eventualmente, botar um preço sobre fraude identificada, né, que aí deve ser negociado caso a caso, enfim. É uma questão de encontrar os meios, as palavras e o fundamento para justificar esse tipo de negociação com o seu contratante. Acho que esse slide é o caminho. Fraudes na cobrança. O que acontece? Fraude de boleto, especificamente. Ele é muito mais frequente em serviços massificados. Né? Então, contas de telefone, contas de TV a cabo, enfim, contas de serviço recorrente. Né? Envolve em algum nível um desvio de correspondência. Pode ser que alguém interceptou fisicamente uma correspondência ou que alguém sabe que você tem uma relação com aquela determinada empresa. E essa informação vazada de alguma maneira, o envelope que vai com aquela conta, ele é interceptado e substituído por outro envelope que tem uma conta igual, porém com um boleto diferente. O que acontece nisso é que isso tem uma duração mais breve e envolve múltiplos ataques. Né? Então, o fraudador ele consegue alcançar algum resultado atuando aqui ou ali, né? De acordo com as possibilidades logísticas dele, que são mais restritas. São situações mais pontuais. Já a interceptação de cobrança é uma coisa assim, de altíssima complexidade. O fraudador ele tem que investir muito tempo, dinheiro, recursos, aliciamento. Né? Então, o que acontece? Eles vão buscar serviços com ticket elevado. Então, ninguém vai montar um esquema desse aqui para receber um boleto de R$ 200, né? Que a gente começa a falar em boleto na casa de dezenas de milhares.
O serviço, ele absorve deficiências de todo o processo de cobrança, né? Normalmente são dívidas que já estão numa fase judicial, né? Porque ele precisa ter um lugar de onde tirar informações sobre um saldo credor, né? Então ele precisa saber quem é um devedor, quem é o credor, né? Então isso já é buscado, né, ativamente. Então utiliza-se algumas fontes de informação pública. Como eu disse, envolve alta complexidade com ganhos elevados, né? O provedor tem que enganar tanto o escritório de cobrança quanto o cliente. Precedentes nos dois casos, né? Necessariamente tem algum grau de envolvimento, de vazamento interno de informações. Há deficiências na política de segregação e controles. A disponibilização de informações sensíveis em ambientes públicos. No caso da interceptação de cobrança, vão se buscar normalmente pessoas que estão já em fase de cobrança judicial, então já tem ações em TJs, né, em tribunais de justiça, e esses lugares são fontes públicas de informação. É muito fácil você focar numa instituição qualquer e jogar o termo no nome do devedor, o próprio Google vai te mostrar quem são, para quem essa pessoa deve, enfim. E há sempre também lacunas, né, em políticas de negociação. O objetivo do escritório de cobrança: receber dinheiro, né, receber o pagamento de uma determinada dívida. Quem vai pagar, normalmente não é levado muito em consideração. Então, dado que alguém entra em contato e diz, eu quero falar do contrato número tal, porque sou eu que pago a conta dessa pessoa. As portas se abrem para essa pessoa que está entrando, né? O fraudador, ele precisa utilizar contas bancárias para receber pagamentos. Hoje em dia tem essa questão do boleto ser registrado e tal, mas não tem problema para o fraudador. Ele manda boleto registrado. O que acontece com essas contas bancárias, né? Onde ele precisa receber dinheiro? Elas podem ser criadas por falsidade ideológica no banco. Então, vai lá, abre uma conta no nome de um laranja, alguém que não existe, que não sabe de nada do uso do seu nome nessa relação bancária. Ele pode ter pessoas envolvidas ou aliciadas, né, laranjas, e algumas vezes até pessoas que estão em débito com aquele fraudador, né? Pessoas que têm a sua fragilidade de vida, seja porque usa droga, seja porque pegou dinheiro com um agiota. Então, assim, cada um tem a sua situação de vida e podem ceder à tentação de contribuir com determinados golpes, né? Essas contas bancárias, elas são protegidas por sigilo bancário. Então, você não consegue descobrir quem que é o dono da conta. Mais tarde, quando o golpe é revelado, a quem pertence essa conta? Nem sempre é simples de você descobrir. Algumas a gente consegue descobrir assim, em fontes públicas, mas outras você precisa ter uma quebra de sigilo de titularidade para saber quem é o dono daquela conta. As vítimas abrem processo contra a instituição, como se a instituição fosse o agente ou o facilitador nessa fraude. Porque quem é que recebeu o dinheiro por um boleto fraudulento, que o devedor recebeu um boleto fraudulento, pagou esse boleto fraudulento? De quem é isso? Com quem está esse dinheiro? O primeiro lugar que ele vai reclamar é com quem ele tem a relação, né? Então, normalmente, a instituição ela é processada. Só que ela não consegue indicar o beneficiário. Por quê? Essa conta bancária ela é protegida por sigilo. Então, tem que ter uma ordem judicial para revelar quem é o titular daquela conta, para que ela possa, então, apresentar quem é. Só que, em última análise, a instituição não é vítima. Olha que interessante. Esse golpe pode retardar o recebimento daquela dívida, porque aquele dinheiro que seria destinado a pagar a dívida foi parar na mão de um fraudador.
mas a dívida permanece, não houve aí perda de ativos para a empresa. Então, o judiciário entende que se você não é a vítima, se você não teve prejuízo, você não tem direito à ação. Olha que dificuldade, você está sendo processado pelo outro lado. Esses fraudadores, muito espertamente, o que eles fazem? Eles pegam, eles atacam os devedores em múltiplas localidades, direcionam o dinheiro para a mesma conta bancária. Isso, parece que isso torna o golpe deles frágil, né? Porque todo mundo ali está sabendo, todo mundo ali foi golpeado e o dinheiro foi para o mesmo fulano. Só que eles distribuem geograficamente o golpe. Eles não pegam 5 vítimas do bairro da Liberdade. Eles pegam 5, 6, 10 vítimas do Brasil. Quando essas vítimas vão prestar suas queixas, cada um presta lá naquela estação, lá naquela unidade da polícia, naquela unidade do judiciário. Um não conversa com o outro. Então, assim, fica um monte de golpezinho pulverizado. Como é que a gente ajudou no nosso case, né? A instituição que nós ajudamos, ela concentrou todas as reclamações que chegaram através dos seus escritórios de cobrança. Concentrou todos os documentos e dados sobre todos os golpes que foram sofridos, né, por todos os clientes que ela tinha no Brasil. Já numa esfera paralegal, o que nós fizemos? Primeiro a gente fez uma avaliação de risco nos processos de cobrança. Identificamos algumas fragilidades e recomendamos algumas melhorias. Fizemos uma investigação do comprometimento interno de informações, interno tanto dentro da instituição quanto dentro dos escritórios. Tentamos identificar vínculos entre as pessoas que transitaram por esses ataques. Então, quais foram os agentes que tiveram alguma interação com os contratos vitimados? Né? Pegamos então todo o histórico de interações. Buscamos telefones, endereços, outros recursos, né, que são contas de e-mail. Quando o fraudador ele age junto ao consumidor, ele tem que se convencer o consumidor de que ele é um escritório de cobrança credenciado. Então, ele cria contas de e-mail que, assim como no phishing, remetem ao credor. Né? Então, quem um inocente que olha para uma conta de e-mail que troca mensagens com ele, ou um WhatsApp, ele tem a impressão de que ele está lidando realmente com alguém credenciado. Né? Então, a gente pega todas essas informações que estão entre os documentos, entre as fotos, entre os textos, e traz isso como uma informação estruturada para posterior identificação de vínculo. Fazemos a identificação de grupos organizados, então conseguimos saber quem pagou, quando, quem foi o beneficiário, né, quem é que recebeu aquele dinheiro, a empresa que recebeu aquele dinheiro, quem são os sócios dessas empresas. Tentamos identificar vínculos entre os clientes reclamantes, funcionários, os beneficiários mesmo. Fazemos estudos por múltiplos relacionamentos, através do software I2 da IBM, que é o mesmo que a Polícia Federal utiliza, né? E nos propusemos a fazer, então, também uma auditoria operacional nos escritórios, para verificar exatamente se todos os pontos de controle de integridade estão aderentes. Na esfera legal, fazemos pedidos de quebra de sigilo de titularidade junto a bancos, provedores de internet, as telefônicas. Fazemos diligências a locais de interesse da investigação. Então, vamos lá em determinado endereço onde aconteceu determinado fato, vamos ver quem é, por que é, o que faz. Resultado disso é um relatório fático e descritivo com todas as evidências, né, que pode fundamentar uma denúncia-crime, pode apoiar a empresa em defesa a contestações de terceiros, né, pode dar argumentos à defesa judicial. Na maturidade, então, finalmente, né, os graus de maturidade da gestão de fraudes, né?
a gente considera como básico aquela empresa que ainda tem aversão ao risco. O que significa isso? Tá aqui, não acontece, a gente não tem perda, né? Quando tem, a mitigação é reativa. Então, o cara nunca experimentou uma modalidade de fraude, é vítima de uma fraude, ele vai investigar aquilo que aconteceu, não sabe classificar ainda, não tem os tipos de fraude sob domínio, né? Então, assim, tem um reporte totalmente ad hoc, pontual, sobre determinada perda que teve. Considera-se em evolução as empresas que já têm uma razoável capacidade de identificação de riscos. Então já começa a ter uma estrutura organizacional, ainda é um pouco reativa, né? Trabalha sobre aquilo que experimentou, né? É um desenvolvimento empírico, né? Então, sofri determinado golpe, vamos atuar nessa modalidade de golpe. Começa a desenvolver uma tipologia, né? Definir uma tipologia, significa, olha, tem uma modalidade A, tem uma modalidade B, começa a criar, então, uma sistemática para a detecção, né? Então, olha, essa modalidade costuma acontecer assim, assim, assado. Então, cria lá determinadas regras e começa a ser capaz de detectar aqueles eventos. E começa a desenvolver também uma visão qualitativa, começa a desenvolver alguns indicadores de performance, de resultado. Já uma empresa estabelecida, né, ela já começa a ser capaz de antever riscos. Né? Ela já tem uma estratégia de gestão disseminada, ou seja, ela já evoluiu daquela coisa de ser apenas reativo, ela já começa a ter uma forma e conteúdo que começa a ficar famoso, digamos assim, dentro da instituição, não é? Então, essa atuação ela passa a ser de conhecimento do restante da organização, embora ainda esteja restrita à atividade dentro dela, da unidade de fraudes, né? Tem as suas próprias políticas definidas, tem uma gestão de indicadores de performance mais apurada, né, já mais com maior nível de detalhamento, já é capaz de calcular suas perdas com maior acuidade, né, já tem um modelo, um framework de trabalho com os processos internos melhor definidos. Quando temos então uma empresa já em estágio avançado, quando ela tem a gestão efetiva da fraude. O que significa dizer isso? Que as estratégias de prevenção já começam a permear outras unidades de negócio. Então, quando você começa a sair dos problemas internos e começa a interferir nas unidades de negócio, nos processos das outras unidades de negócio. Quando você começa a definir que determinada unidade de negócio tem que ter procedimento A, procedimento B, política assim, política assado, para isso, para aquilo, e você começa a modificar, então, as outras unidades de negócio. Você começa, então, a ter envolvimento em decisões estratégicas, porque você já está interferindo no negócio como um todo. O seu grau de importância, o seu peso dentro da organização já é maior. Você começa a sua voz passa a ser mais ouvida, né? E você também já está baseado em tecnologias como de inteligência artificial, analytics. Você sai daquele argumento de isso pode acontecer, deve acontecer, é provável o quê? Para dizer já em números, em quantitativos, você já começa a ser capaz de fazer análise de impacto de determinadas medidas, fazer projeções de resultados, de perdas, enfim, você já está num nível mais elevado, né? E se torna referência quando você integra toda a companhia. Né? Então, você tem um alinhamento em todas as funções de risco. As funções de risco significam aquelas de auditoria interna, compliance, controles internos, todas as atividades dentro da empresa que protegem a empresa contra riscos externos e internos. E aí, quando tudo isso está integrado, você se tornou uma área de risco de referência ao mercado. Até o momento em que você está em evolução,
É muito simples você se considerar como uma unidade de custo, porque você ainda está reativo, tem você começa a representar um custo maior, porque você precisa ter mais esforço, investimento, por um resultado ainda que não é o melhor, né? Você tem muito registro de perdas. Então, até aí você está sendo visto como uma unidade de custo. A partir do momento em que você se define como estabelecido, significa que você começa a evitar prejuízo, a ser capaz de prevenir mais do que remediar, né? Então o seu resultado começa a ser melhor, né? Você, então, a partir daí, a gente pode dizer que você tem valor dentro da instituição, né? E a partir desse momento, o desenvolvimento é muito mais rápido. As empresas costumam levar aí 3, 4, 5 anos para se colocar numa posição de evolução e para se tornar referência, o tempo às vezes é... E, obviamente, demonstrar o seu resultado, é, a, a evolução é muito mais simples de você justificar os investimentos que vão te alavancar cada vez mais nessa escala, né? Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Fico muito feliz se você chegou até aqui o final, não é? Muito obrigado a todos e tenham um bom congresso aí adiante, tá bom?